Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Hoje eu te convido a falar sobre educação e os desafios para melhorar uma área central no crescimento econômico. A minha convidada é a Paula Raca, CEO do grupo Ânima Educação. Paula, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite. Juliana, obrigada a você, estou muito feliz de estar aqui para falarmos desse tema tão importante para o Brasil. Paula, a gente tem uma deficiência estrutural na educação, há muito tempo se investe muito dinheiro e a qualidade não avança, ou avança muito pouco. No indicador do PISA, por exemplo, que é uma comparação internacional, em 2022, 73% dos alunos de escolas públicas brasileiras não alcançaram o patamar mínimo, a nota mínima. Por que é tão difícil? Juliana, é difícil porque a gente não está acertando no lugar que a educação deve ocupar nessa agenda econômica, nessa agenda social, nessa agenda nossa como cidadãos e cidadãs, ou ela não ocupa esse lugar porque eu te diria que a gente está num círculo vicioso. Eu vejo que a gente está patinando exatamente no mesmo lugar. E se a gente olha esse Brasil de dimensão continental e esses números, né, nas suas diferentes geografias são abertos, a gente vai certamente se deparar com condições muito piores e com outras um pouco mais privilegiadas. Então, a gente começa olhando o Brasil pela sua diversidade e seu grau de inequidades, né, de desequilíbrios. E mesmo nesse contexto de desequilíbrio, essas médias ali apontam esses índices assustadores. O grande ponto, e alinhado diretamente com isso, conversa com qual que é a relação entre educação e economia. Estamos aqui nesse programa, Economia com você. Por que estamos falando de educação e o que isso tem a ver com crescimento econômico? Como é que esses indicadores refletem no lugar que o Brasil se encontra e pode vir a ocupar na seara mundial. Então, nós temos uma nona economia do mundo. O Brasil, estamos aí, acabamos de entrar no top 10 recentemente, muito bem. Mas quando a gente olha o Brasil do ponto de vista de competitividade, de inovação, pelos mais diversos rankings, o mais adequado, na minha opinião, Juliana, é um índice que é feito há 35 anos pela Fundação Dom Cabral e o Instituto IMD, da Suíça. Esse é um ranking que cruza múltiplas variáveis. E nesse ranking de países, é muito próximo desse número do PISA. Em 67 economias no mundo, o Brasil se encontra no lugar número 62, praticamente final da tabela. Quando a gente se desbruça e mergulha e entende esse ranking em 4 grandes dimensões, a primeira sendo o desempenho econômico, a segunda sendo o setor público, a terceira, setor privado e a quarta, infraestrutura. O que entra na infraestrutura? Um pouco do físico, do aço, de onde eu venho, do setor, né? Você ficou 20 anos 20 anos no setor do aço, e vem a educação. Educação fundamental, ensino médio, ensino superior, e o Brasil está em 66, 67 pontos. Ou seja, onde nós estamos, sustenta uma nona economia. Isso aqui é sustento, isso é causa, isso é origem. Então, olhar para a educação e repensar a educação nos dias de hoje não é apenas necessário, como urgente, porque, inclusive, esses indicadores trazem resquícios de um mundo pós-pandêmico e a gente sabe quanto que caiu a qualidade e o nível da educação no Brasil, principalmente em função da perda que houve também, né, ainda piorada pela pandemia. Que aí a gente vê os indicadores apontando uma piora na questão do atraso, da evasão escolar, principalmente no ensino médio, que era algo que vinha avançando. Então, você tem perdas que certamente vão desaguar ainda mais, né, nessa dificuldade que a gente tem, não só do ponto de vista, lógico que a economia, que é um programa de economia, então a gente precisa de qualificação, mas também do ponto de vista social, a pessoa só melhora de vida se ela estuda e ela tem uma educação de qualidade. E os indicadores são assustadores, quando você vê crianças que nascem em famílias de pais que não estudaram, dificilmente elas vão conseguir estudar, ir para o ensino médio, para o ensino superior, aliás. Qual é o papel do setor privado
nesse desafio de levar a educação de qualidade para o Brasil? O setor privado e a educação superior, como você bem disse, Juliana, ela tem um papel de elevador social. A educação permite o acesso e tira essa condição que você bem relata de jovens que não viram, não enxergaram, não observaram, não tiveram um modelo em casa de alguém que teve acesso à educação superior. E isso já, em alguns, eu diria que a gente enxerga dois movimentos. Tem alguns jovens que falam, eu sou o primeiro a ser um médico, Sim. eu sou a primeira advogada. Então tem um lugar onde se abre esse caminho, se inaugura esse primeiro diploma, que isso é muito legal. Sim. E a gente tem muitas histórias. Outro dia eu recebi um vídeo de um aluno que foi aprovado como professor de História numa das escolas da Ânima, que chama AGES, lá em Paripiranga, no interior da Bahia. E ele fez uma promessa e ele foi ajoelhado desde a universidade até a igreja. Nossa. Primeiro da família. E ele tinha sido aceito no curso. Olha o valor que isso tem, quanto que isso transforma, não apenas ele, mas toda uma família. Claro. E me permite dizer uma comunidade. Porque é como se a pessoa saísse daquela realidade, daquela bolha onde ela se encontra numa situação totalmente excluída da sociedade e começa a ter acesso, começa a ter um sobrenome que vem do nome da instituição, se apresenta como advogado, se apresenta, isso começa a criar, inclusive, me permito dizer, autoestima. Claro. Começa a criar a condição do jovem olhar para si e acreditar que consegue. Sim. Então dá confiança, dá o estímulo para correr atrás, para buscar. A gente sabe que diploma não garante, mas uma educação de qualidade que, além do diploma, desenvolva competências socioemocionais. Esse que é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente vê muita gente que se forma e depois não tem oportunidade porque fez um curso de má qualidade. Qual é a estratégia da Ânima para garantir a qualidade nas suas escolas? Perfeito. Olha que interessante. A Ânima nasce 21 anos atrás, em 2003, o dia 6 de maio de 2003, quando os seus fundadores faz a primeira aquisição de uma escola de ensino superior no Brasil. Foi o primeiro M&A da história do Brasil. E adquirir o Centro Universitário UNA, que é um centro de altíssima qualidade, mas que estava numa situação econômica terrível, identificaram que a educação tinha que ser de qualidade. Isso sai como um mantra logo de entrada. Ânima vai se propor a transformar o Brasil com educação de qualidade. Esse é o propósito e o primeiro princípio da Ânima. Lá atrás, 21 anos atrás. E isso se faz hoje através de uma proposta acadêmica, de um projeto acadêmico que se chama E2A, Ecossistema Ânima de Educação, Ecossistema de Educação Ânima, que no lugar de oferecer os diplomas e as grades curriculares tradicionais que a gente vem aprendendo há muitas décadas, né? Talvez nossos avós, meu avô que foi o primeiro da família a ser economista, estudou, provavelmente algumas permanecem iguais. E a Ânima foi lá fora, na Finlândia, no Canadá, na Singapura, estudou todos os modelos de ensino, identificou que a forma de aprendizagem ativa e pautada em competências, em unidades curriculares que unissem o conteúdo com o desenvolvimento da competência prática, isso através de um modelo de ensino dual, trairia e traz de fato para o jovem as competências necessárias para que ele saia mais pronto e para quebrar esse hiato, esse divórcio, essa distância que existe muitas vezes entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho. Então essas unidades curriculares, que se chamam unidade curricular dual, quando traz esse conteúdo, vou dar um exemplo, eu sou administradora, né? Então quando eu estudei matemática financeira, eu estudei contabilidade, né? As matérias que a gente chama, as disciplinas. Uma unidade curricular de administração hoje traz valuation. Como fazer o valuation de uma empresa, que é o que um administrador precisa fazer. Aí tem a matemática financeira dentro, tem a sua contabilidade, os dois professores trazendo os conteúdos teórico-práticos diretamente aplicados na realidade de uma empresa que precisa ter seu valuation feito, seguindo inclusive a metodologia de caso, né, que é a inspiração da Harvard, do modelo de Harvard. Então assim, pegou o melhor que existe no mundo lá fora, instituiu isso num projeto acadêmico. Isso é um grande diferencial
né, na Ânima enquanto proposta de educação de qualidade. E vocês têm tanto escola quanto universidades, né? É. Qual que é o tamanho hoje do grupo? A Ânima hoje são universidades, eu falo escola, mas são universidades. É só universidade. Ensino superior, principalmente, tem algumas escolas, principalmente superior. Estamos falando de 400 mil alunos, 18 IES, 18 instituições de ensino superior, são 25 marcas quando a gente considera o ecossistema Ânima, que compreende também Singularity University, HSM, dentro da linha de educação e de gestão, Le Cordon Bleu, que é uma vertical de hospitalidade, é uma escola de altíssima gastronomia francesa e é uma parceria inédita, porque é uma escola centenária lá na Europa e que tem poucas escolas mundo lá fora, uma delas é aqui no Brasil, em São Paulo, expandindo agora para Minas Gerais e para outros cantos do Brasil, e outras tantas. Então, é um ecossistema pautado, e isso tudo, quando a gente soma ensino presencial, mas ensino à distância, que são 700 polos, estamos falando, Juliana, de uma presença em 75% do território do Brasil. Você estava falando aí sobre um país continental e eu penso que a educação à distância é importante. Como é que vocês veem a questão da educação à distância? É um grande tema, um debate, né, presente inclusive hoje na agenda da sociedade, porque a educação à distância ela dá acesso, mas ela precisa dar acesso de qualidade. E aí voltamos no início da nossa conversa, né? 99,90, um diploma. Não se compra um diploma. A gente precisa fazer um processo de aprendizagem. Então, o grande desafio da educação à distância é justamente a qualidade, que é um pilar, é uma premissa do projeto acadêmico da Ânima em todas as suas modalidades, seja presencial, seja numa modalidade híbrida, que também é uma modalidade interessante para dar mais flexibilidade, e uma modalidade à distância, que é aquela que dá acesso, inclusive, a lugares muito remotos do Brasil, onde não existe, às vezes, nenhuma universidade, uma instituição por perto. Sim, né? O ideal é um mix. O ideal é um mix. E tem carreiras que, naturalmente, não conseguem acontecer de uma maneira virtual, claro, né? Que precisam da presencialidade. E a gente vê que essa presencialidade agora, nesse mundo pós-pandêmico, Juliana, está voltando a ganhar força. Isso é muito interessante, ver como um jovem quer a troca. Ele gosta da interação, ele gosta da sala de aula, do diálogo, do projeto de extensão, das questões que surgem ali. É porque educação é o toque, é o olhar. Exatamente. Nada substitui isso, né? Nada. O padre Mangela, que foi um dos grandes mentores, patronos da Ânima na sua origem, na UNA, dizia que até as paredes educam numa escola. E é um dos nossos princípios. Ou seja, a educação está em cada interação, e algo muito importante que a Ânima sustenta no seu segundo princípio é que o aluno é o centro da escola e o professor a sua principal inspiração. Então é ali, nessa amálgama mágica, né? É aqui que a educação acontece, Juliana, nessa troca entre alunos, professores, que inspiram, que desafiam, que não têm as respostas, mas têm as perguntas, e que ajudam inclusive o jovem a desenvolver e ter capacidade de elaborar novas e melhores perguntas. Qual o potencial de crescimento dos cursos, em quais regiões? Ótimo. Olha, Juliana, esse é um ponto muito interessante, porque a Ânima faz uma análise territorial. Então, essa é uma resposta que depende do território, depende da escuta que é feita tanto do poder público quanto do setor privado e do entendimento, né, dos censos, das pesquisas que trazem esse panorama muito claro. Hoje, quando a gente olha a Ânima, o principal curso de formação é o direito. Depois de medicina e direito são os principais cursos, mas direito ainda maior do que medicina são, assim, carreiras que ainda são fortes. E isso tem ciclos, né? Porque você lembra que teve o ciclo dos engenheiros, vão faltar engenheiros, os administradores também teve ciclos. Esses são movimentos que acompanham essa dinâmica. Mas muito mais do que isso, o ponto para mim principal é olhar para o indicador de travabilidade, de empregabilidade. Quantos dos jovens, de fato, saem atuando, que responde, né, a sua pergunta, saem atuando naquela área de conhecimento, naquela área do saber? Teve um caderno especial recentemente publicado, no mês de junho, edição especial Educação, que mostrava essa foto para o Brasil. E essa foto hoje é triste. Apenas 1 em 10 jovens que se formam no ensino superior saem trabalhando diretamente na área do saber onde eles estudaram. É muito pouco, 1 né? em 10.
E nós fizemos, Juliana, recentemente, acabou de sair do forno, tá? Nesses dias nós vamos fazer uma publicação especial, uma pesquisa inédita de egressos. Nós consideramos todos os egressos da Ânima desde 2018 a 2022, justamente para monitorar e certificar onde que eles se encontram atuando, como se encontra a situação de travabilidade e de rentabilidade, quanto que ele começa a ser remunerado em função do investimento que ele fez na educação. Na Ânima, 8 jovens em 10 estão trabalhando nas áreas onde eles foram egressos, onde eles estudaram. Isso varia um pouco, quando a gente vai na modalidade presencial, chega em 87%, então um pouquinho menos na modalidade à distância, mas está entre 70% e 90%, ou seja, é altíssimo. E quando a gente olha a renda, ou seja, qual o salário que esse jovem começa a ganhar no primeiro ano, depois dele ter pago sua mensalidade, ele quadriplica o valor que ele pagava na sua mensalidade. Então, vale a pena a investir e, como a gente diz, educação não tem preço, tem valor. Nossa, com certeza. Essa frase fala muito, né? Tem também uma discussão grande das profissões do futuro, agora com inteligência artificial. Quais são, Paula, as profissões do futuro e como que as faculdades, universidades podem ajudar a formar esses profissionais do futuro? Super. Olha, Juliana, eu vou encarar essa resposta desde 2 óticas. Tem uma primeira ótica de carreiras emergentes, que é o que você pergunta. Então, a gente está vendo uma economia emergente de creators, de jovens que querem ser influenciadores, cantores, artistas, nas suas mais diversas formas de expressão. Isso que se chama Creators Economy, que estamos falando de mais de 20 milhões de jovens que hoje se projetam nesses lugares, onde inclusive às vezes a área de estudo é uma medicina, mas eu quero ser um influenciador. Eu quero ser um odonto influencer. É muito interessante, porque se você pensa, esse lugar da influência nada mais é do que um canal de venda, uma forma de projetar a proposta de valor de quem eu sou, como profissional, qual é o meu lugar no mundo, como é que eu atinjo uma audiência maior. Sim. Então é muito interessante, a gente já está estudando, porque isso é um campo, um território, né, certamente uma avenida de crescimento para a educação. Isso é legal. Muito legal, muito contemporâneo, né? E aí é quebrar aquelas lógicas antigas. Você tem que ser engenheiro, tem que ser... O jovem tem que expressar, né, a sua potência, seu lugar no mundo. E compartilhar seu conhecimento. Isso é muito rico. Isso é riquíssimo, isso é maravilhoso. Então, nós já temos em todas as nossas escolas espaços de gravação, de estúdio, que nem esse aqui bonito. Ou seja, já estamos caminhando para esse lugar onde exista esse espaço criativo. Né? Temos aqui, por exemplo, em São Paulo, a UAM, Universidade Anhembi Morumbi, onde isso já está acontecendo. É super... como a gente chama, edge, é super disruptivo, né? Encontrar esse lugar de espaço criativo dos jovens nas diferentes áreas do saber. Agora, eu queria trazer um outro elemento para complementar, porque tua pergunta traz o componente da tecnologia. E nessa era da revolução que a gente chama regenerativa, a gente pode citar 4 grandes revoluções, de maneira breve. Uma revolução que foi do tempo, então quando a revolução industrial acontece, conseguimos fazer mais com menos tempo. Uma revolução do espaço com a internet, porque quando a internet surge, conseguimos estar no mesmo espaço apesar da distância geográfica. Uma terceira revolução, que é essa revolução criativa, que surge quando a inteligência artificial consegue criar elementos novos e isso ativa a curiosidade, a capacidade de fazer perguntas. Que pergunta fazemos para um chat GPT? E hoje estamos assistindo uma 4ª revolução que chama Gen, que é exatamente essa geração generativa que consegue criar coisas que nós não conseguíamos criar graças à união com a tecnologia, esse lugar de potenciar, enquanto a tecnologia se torna muito boa em fazer, o ser humano começa a resgatar, Juliana, aquilo que lhe é mais próprio, o ser. Então a tecnologia ela não vem a substituir o humano. Ela vem a potencializar o melhor que o humano tem. E no lugar da educação, por exemplo, a inteligência artificial ajuda o professor a dedicar mais tempo à mentoria, a apoiar esse aluno, a ficar nessa troca que nunca, jamais um robô poderá, né, de alguma maneira, fazer com a qualidade humana, né, com a sensibilidade do humano.
Você falou que o modelo de educação, ele foi moldado muito pelos estudos de modelos internacionais. Eu penso que essa parceria entre empresas e universidades, ela é muito forte lá fora. Queria que você pudesse falar como é que a gente aproveita esse modelo de parceria entre as empresas e as universidades. Juliana, a Anima faz isso muito bem. Hoje são mais de 400 empresas dentro desse modelo de parceria que passa por vários lugares, mas um dos lugares estruturais mais concretos é essa modalidade de ensino que se chama unidade curricular dual. O que é essa unidade curricular? Por exemplo, dentro da medicina, uma das maiores empresas de medicina ou das drogarias traz todo o seu conteúdo, seus problemas e seus desafios para essas unidades curriculares. Então o aluno aprende fazendo. Então estamos falando aí de parcerias Brasil inteiro, onde não é apenas o conteúdo, mas a empresa já começa a enxergar esse jovem e esse jovem já começa a trabalhar dentro da empresa antecipadamente e fecha essa grieta antiga que existia entre o mundo do trabalho e academia. Você disse uma coisa muito interessante, Juliana. Lá fora isso é muito bem feito. Empresas têm desafios e levam para as universidades. Sim. A academia ajuda a resolver com projetos de pesquisa, com um squad, com um projeto de cocriação aí de alguma solução inovadora dentro do ambiente acadêmico, dentro da empresa. E nós vimos aqui no Brasil um fenômeno muito forte durante as últimas, talvez, décadas, da emergência da universidade corporativa. Olha que coisa interessante, Juliana. Universidade corporativa, ou seja, eu preciso preparar as pessoas porque elas, quando saem da universidade, não estão preparadas. Sim. E esse é um fenômeno que a gente está revertendo. A Anima já está assumindo universidades corporativas de algumas empresas que nos procuraram porque sabem que temos todas as áreas do saber em 75% do território nacional e trouxeram, e as áreas de recursos humanos procuraram e falaram: Anima, temos essa demanda, essa vai ser nossa carência de gente, olhando para os nossos planos sucessórios, e a gente está trabalhando de maneira estruturada. Talvez, Juliana, esse vácuo no mercado aconteceu por não ter tido justamente essa ferramenta que hoje a Anima tem e possibilita essa união da necessidade das empresas com aquela oferta de jovens preparados para esses desafios, né, que a Anima está oferecendo atualmente. Com certeza. O quanto que essa educação precária de base, ela chega lá na universidade, como é que vocês dão conta disso? Muito. Nós temos todo um apoio, inclusive, de leitura. Quando você começou no início da conversa falando em PISA, matemática, raciocínio lógico, essas são aulas de apoio que são dadas, porque o aluno, quando ele começa na Anima, ele tem toda uma avaliação do seu perfil de competências, de seu conhecimento cognitivo, e a gente acompanha essa evolução, porque qual que é, em definitiva, a qualidade acadêmica, que foi o início, você me perguntava, qual que é o grau de desenvolvimento desse jovem, desde que ele entra até que ele sai, né? E existe esse olhar caso a caso. Inclusive, é um trabalho tão personalizado que é feito dentro da Anima, que uma das primeiras unidades curriculares se chama Vida e Carreira. Começa a olhar para o jovem, para a sua vida. Ajuda ele a estruturar um projeto de vida. Porque esse jovem chega com muitas dúvidas. Às vezes ele chegou ali porque alguém falou, não, você tem que... Então ajuda ele, primeiro, a trabalhar suas deficiências ou necessidades cognitivas, mas sua identidade, sua essência, sua autoestima, quem ele quer ser, onde é que ele se enxerga no mundo. E isso é uma jornada muito linda, que é acompanhada ao longo dessa, a gente chama jornada do aluno, desde que ele ingressa até que ele egressa, e que é uma jornada que não acaba. Porque dentro de uma proposta que nós temos de aprendizagem para toda a vida, se chama isso lifelong learning, o aluno consegue, inclusive, ter acesso a nanocertificações, a cursos e a conteúdos dinâmicos que vão complementando sua jornada, que vão enriquecendo sua jornada, inclusive para preparar ele para múltiplos desafios, né? Para múltiplas carreiras que extrapolam, né, aquela formação tradicional que a gente via, né, de grade curricular, de um modelo de formar. A palavra formar já é muito curiosa, né? Forma, sim, coloca numa forma, né, Juliana? A gente já traz essa visão de um desenvolvimento e de um processo de aprimoramento contínuo
do cognitivo, do conhecimento e principalmente das competências socioemocionais de cada um dos nossos alunos. Paula, para finalizar, a gente está falando de educação, a matéria-prima principal da educação é a esperança. O que isso significa para você hoje à frente de uma empresa de educação, sendo uma das pouquíssimas mulheres presidente de uma empresa de capital aberto, com esse super desafio no Brasil? Esperança, como o Paulo Freire falava, de esperançar. Então, esse momento, para mim, é o movimento do esperançar. Representa, para mim, Juliana, é um grande compromisso de assumir a responsabilidade do esperançar. Porque o esperançar é um movimento ativo, é um movimento coletivo, é um movimento que entusiasma, que nos coloca no lugar de protagonistas ao serviço dessa missão e não no lugar de espera passivo. Paula, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito bom te ouvir e com certeza renovou a minha esperança e tenho certeza de muita gente que está aqui nos acompanhando. Muito bom, obrigada. Obrigada a você, Juliana, uma honra. Obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.